amigos do Covil Rubro Negro, tudo bem com vocês? Neste domingo, o Flamengo empatou com o Vasco no Maracanã por 1-1, 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de falar sobre esse jogo, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Covil Rubro Negro. Tem 3 faixas para você escolher, a mais baratinha, R$ 2,99, é o custo de um cafezinho, de um pão de queijo. Garanto que não vai fazer falta para vocês, com certeza vai ajudar demais o trabalho do Covil aqui a continuar. Tem vantagens exclusivas para quem é membro, vídeos que só quem é membro assiste, vídeos que quem é membro assiste primeiro, um selinho para você ter a sua prioridade na leitura e na resposta de comentários, emojis exclusivos para comentar nas nossas lives e, claro, tem um grupo de WhatsApp só com outros membros do planeta inteiro para você interagir. Então não perca tempo, clica aí no Seja Membro e venha fazer parte dessa família. Agora sim, vamos falar dessa pelada. Olha, o clássico dos milhões, dentro de campo o torcedor não se viu representado, essa aqui é a verdade. Entramos em campo hoje com alguns desfalques, você já sabe, os 3 jogadores que não voltam mais para essa temporada, Pedro, Cebolinha e Vinha. Além deles, o De La Cruz ainda está sentindo algumas dores, está sendo preparado para voltar no jogo de quinta-feira pela Libertadores. Michael também só volta em outubro e os suspensos Charlie Alcaraz por conta daquela briga no jogo do Corinthians e o Ayrton Lucas pelo 3º cartão amarelo. Bom, entramos em campo hoje com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro fazendo a sua estreia na lateral esquerda. Pulgar, Léo Ortiz e Gerson. Na frente, Luiz Araújo, Plata, Gonçalo Plata fazendo a sua estreia pelo lado esquerdo e o Bruno Henrique de falso 9. Só que essa formação nova só durou 15 minutos, porque mais uma vez tivemos o lesionado do dia e dessa vez foi o Luiz Araújo. Não aguentou 17 minutos, sentiu um problema, vai ser reavaliado no CT nessa segunda-feira, mas já é uma preocupação. E com a saída do Luiz Araújo logo aos 17 minutos, o Tite teve que voltar àquele esquema original. Improvisa o Gerson na ponta direita e coloca o Arrascaeta no lugar do Luiz Araújo. Não serviu para muita coisa, né? A qualidade do ataque não mudou muita coisa. O Flamengo estava alugando um triplex no campo de defesa do Vasco. Essa que é a verdade. Foram 30 minutos de puro amasso. Porém, o Flamengo não tinha efetividade. O rubro-negro não conseguiu provocar grandes defesas do Léo Jardim no primeiro tempo. Não teve nenhum chute clamoroso, nenhuma grande oportunidade de gol. O Vasco, pelo contrário, depois de meia hora de futebol, colocou uma bola no travessão do Flamengo. Esteve perto do gol em alguns momentos, mas atacou pouco. O resumo do primeiro tempo é esse. Vasco atacando muito pouco, um bom primeiro tempo do Plata, o Plata e o Alex Sandro parecia que não era a estreia deles, muito pelo contrário, e vale aqui a ressalva, 2 atletas que estão sem jogar há um bom tempo. O Alex Sandro saiu da Juventus e estava livre no mercado já há alguns meses, desde o começão lá da janela. E o Plata terminou sua passagem no futebol árabe também há alguns meses, fez alguns amistosos, serviu a seleção equatoriana, mas ele não estava com ritmo de jogo. Então me surpreendeu positivamente a estreia dele, não fez gol, mas foi bastante útil, principalmente na ausência do Alcaraz, por conta daquela agressão ridícula no jogo do Corinthians, pela qual inclusive ele deve ser julgado no STJD, então mais dor de cabeça pela frente. Segundo tempo, continuou a mesma lógica e o Tite fez algumas alterações ali já pelos 18 minutos do segundo tempo. Saíram o Bruno Henrique, cansado, apesar de não ter sido tão acionado na partida, o Bruno Henrique saiu para a entrada do Carlinhos, ou seja, ele colocou um centroavante de ofício no lugar de um ala jogando ali de falso 9, e o Varela saiu para a entrada do Wesley, um lateral pelo outro, alteração que ele faz todo o santo jogo, e faria também a alteração no lado esquerdo se ele tivesse o outro lateral esquerdo disponível. Com o Vinha lesionado e o Ayrton Lucas suspenso, ele não tinha outra opção do profissional para colocar em campo, então por isso que o Tite não fez a mesmíssima alteração irritante que ele faz todo o santo jogo. Mas foi lá e mexeu na lateral, trocou o bolo de fezes pelo bolo de estrume. Então seguimos, mas o Flamengo ainda assim, apesar de não ter lateral direito, essa que é a verdade, o Flamengo conseguiu chegar ao gol. 9 minutos depois da alteração, o Arrascaeta descolou uma boa bola ali pelo meio, rolou para o Gerson na direita e ele de canhota mandou um chute cruzado no fundo da rede do Léo Jardim. Parecia que o resultado estava controlado, mas mais uma vez esse time se esforçou em entregar a paçoca.
né? Clássico, 60 mil pessoas acompanhando e mais outros milhões acompanhando pela televisão. Você tem que definir a parada. O Flamengo é um postulante ao título, ou pelo menos era. Estava ali conseguindo resultado positivo, mas você não pode bobear num clássico. O Vasco, logo depois que tomou o gol, fez algumas alterações, tirou o Payet, que é bem experiente, mas já com uma idade mais avançada, e jogou o time para frente. Colocou a molecada em campo e colocou o Felipe Coutinho, que estava voltando de lesão, então por isso ele só jogou alguns minutos. Mas foi o suficiente para ele mesmo empatar o jogo, uma jogada pela esquerda, já no finalzinho do jogo, né, faltando aí 7, 8 minutos para acabar, mais acréscimos. O Vasco faz uma jogada pela esquerda, a zaga corta mal e deixaram um jogador de habilidade, com experiência na Europa, dar um peixinho sozinho na entrada da pequena área. Deixaram simplesmente o cara livre na entrada da pequena área e o Felipe Coutinho foi lá e empatou o jogo. Aliás, primeiro gol dele desde que voltou a jogar no futebol brasileiro. Tinha que ser em cima de nós, né? É inacreditável. Escapamos de tomar um gol do atacante lá do Bahia, que não fazia gol há 2 meses, fez hoje no Atlético Mineiro, e tomamos o tradicional gol do Felipe Coutinho. Realmente essa zaga é uma mãe na mão do filho do Tite, né, se vocês me permitem o trocadilho, que é inacreditável tomar 2 gols para o Vasco, um em cada jogo, né, lá no turno e agora mais uma, mas pelo menos o do turno foi do Verratti, que marca gol jogo sim, jogo não. É inacreditável o status que a zaga do Flamengo tem. Inclusive a jogada do gol do Vasco começou com Léo Pereira curtindo uma de atacante, tentando cavar pênalti. Aí ele perde a bola, zaga desguarnecida e chega lá atrás. Fabrício Bruno dá um bote errado, não tinha ninguém para marcar o Coutinho e a desgraça está feita. Com esse resultado, né, esse empate, beneficiado até pela derrota do Fortaleza, que também perdeu o jogo atrasado, né? Mas o Palmeiras goleou o Criciúma, o Botafogo venceu o Corinthians. Resumo da cagada. Estamos agora a 8 pontos do líder Botafogo, com um jogo a menos, aquele jogo contra o Internacional ainda por disputar, ainda está sem data. Mas 8 pontos, faltando para nós, né, 13 rodadas, é muito complicado de tirar, e esse Botafogo está muito bem armado, e o Flamengo não está levando a sério o Campeonato Brasileiro. Essa é que é a verdade. Pelo 3º, 4º ano seguido, a diretoria resolve escolher as Copas, pensa em dinheiro, pensa em outras taças e não pensa no Campeonato Brasileiro. É inacreditável. Nós somos o time que tem mais taças do Campeonato Brasileiro, 8. Sem fax, ninguém tem mais do que a gente. 8 títulos de Campeonato Brasileiro. E não se pensa no 9º, não se pensa na hegemonia, né? E essa diretoria, né, cujo vice-presidente de futebol, num dia de clássico, passou fazendo campanha e panfletagem em vez de trabalhar, é um retrato dessa gestão. É um retrato, né? Porque faltando 3 meses para acabar o ano, a gente não sabe quando é que ele vai trabalhar. Ele vai esperar trabalhar quando acabar a eleição da Prefeitura do Rio, ou ele vai esperar trabalhar quando acabar a eleição do Flamengo? Pô, mas aí acabou a temporada, né? A paciência, né? Depois que acabar o ano, depois que a gente estiver fora da Libertadores, depois que a gente não conseguir nada, é que ele vai pensar em conseguir reforços, vai pensar em pressionar a CBF, né, por arbitragens mais dignas. Então realmente é algo que irrita. 1 ano de Tite, 1 ano de trabalho e continuamos com os mesmos erros, a zaga frágil, vulnerável, mais vulnerável ainda a lesões, né? O time do ano passado tinha menos lesões nessa época do ano. Todo jogo tem um jogador lesionado e o vice-presidente de futebol está na rua panfletando, em vez de trabalhar. Inacreditável. Então, assim, chega logo eleição, chega logo as 2 eleições, porque o torcedor rubro-negro não aguenta mais. 1 ano de Tite só no lero-lero, só no lero-lero, e a gente não vê melhor alguma. Cofre aberto, pré-temporada do jeito que quis, e chega outubro, setembro, outubro, a gente está na mesma, capengando, torcendo para a camisa entrar em campo para São Judas Tadeu ajudar. Então agora, quinta-feira, vamos aí para a primeira partida das quartas de final da Libertadores, é no Maracanã, e eu espero estar lá para ser mais uma voz, né? Espero que a gente faça um belíssimo espetáculo e que esse time aprenda que o jogo tem 90 minutos. Não adianta você fazer um gol e ficar todo retrancado, brincando. Não adianta. Clássico você tem que resolver. Jogo grande você tem que resolver logo. Tem uma chance, é a famosa lei de Júnior, lei de Maestro Júnior. Tem que girar a faca para o adversário não conseguir te contra-atacar.
é básico. O que o Tite tem de futebol, eu não tenho de vida. Mas parece que ele ainda não entendeu isso, né? Tá difícil demais torcer para esse Flamengo do Tite e manter os cabelos na cabeça. Um grande abraço a todos, meus amigos. Quinta-feira estaremos de volta e eu espero que com resultado muito melhor, porque esse Flamengo em setembro só tá dando desgosto. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.